Sabe, irmãos, vocês têm um pastor aqui e vocês sabem que pastor sempre gosta de falar da Bíblia e dar conselhos da palavra de Deus. Amém, gente? Eu vou lhe dizer, irmãos, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se associa. Essa pessoa ou vai impulsionar você ou ela vai deixar você para trás. E assim foi que eu cresci. Eu acabei crescendo assim, e essas pessoas que queriam me deixar para trás, irmãos, eu tinha uma palavra sempre na minha vida, sempre na minha vida: passa o céu, passa a terra, mas as palavras que estão escritas na Bíblia jamais irão passar sobre a minha vida. E eu fui crescendo com isso, irmãos. Para resumir bem esse texto e contexto que eu estou conversando com vocês, irmãos, Deus me preparou uma varoa, e essa varoa, irmãos, com 6 meses que eu estava namorando ela falou assim: gente, como que a gente vai casar? Eu falei: gente, casar? 6 meses de namoro. Eu falei: mas casar? Não, gente, não estou pensando nisso agora, né? Mas, irmãos, ela disse assim: você só tem a 5ª série, como a gente vai casar? Eu falei assim: meu Deus, verdade, você tem razão. E aí, irmão, comecei a estudar. Para resumir tudo, e Deus, irmãos, foi me abrindo portas, a gente casou, é aquela varoa ali, a Adriana, a gente casou, a gente construiu uma família, Deus me fez andar por lugares que jamais eu imaginava andar, porque eu cresci debaixo desse jugo, debaixo dessas pessoas falando que eu não podia, que eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para vocês, congregados aqui nessa noite, fica firme em todas as boas palavras que o Senhor tem falado com cada um de vocês. No tempo certo de Deus, tudo vai acontecer, não importa as palavras que dizem ou pensam da gente. Para resumir, irmãos, a gente casou, a gente teve 3 filhos, e a gente hoje é até avô, já tem uma netinha, e Deus tem nos abençoado assim de forma maravilhosa. E Deus, irmãos, é tão bom que eu gostaria de compartilhar isso com vocês, uma nova fase sobre a vida de vocês. Para uma nova fase, é preciso você esquecer a outra fase. Alguém já jogou videogame aqui? Eu acho que a gente já jogou videogame, né? Quem não jogou, eu sei que uma hora você vai ter uma oportunidade de jogar. Sabe, irmãos, é mais ou menos aquilo ali. Você precisa, para você ter uma nova fase na sua vida, você precisa ser persistente. Você precisa ser perseverante. Não é porque você perdeu uma fase, já chegou no chefão do Super Mario? A gente perdia, e se você não fosse persistente, alguns deixavam para lá: eu não sei passar esse chefão aí. Sabe, irmão, em Cristo Jesus, você passa qualquer chefão. Sabe, irmão, eu vou lhe dizer, eu estou aqui hoje para dizer para vocês assim, eu fiz umas anotações, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Para uma nova fase, irmãos, é preciso ser corajoso, insistente, perseverante, alegre. Eu quero parar só um pouquinho aqui nessa palavrinha que eu escrevi aqui. A alegria do Senhor. Sabe, irmãos, nem sempre, diante das situações da vida, dos momentos, enfim, a gente vai achar alegria em coisas e em pessoas. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz: a minha alegria, a sua alegria, ela não é pautada em coisas e em pessoas. A nossa alegria, ela é no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que correr a nossa carreira. Hebreus capítulo 12, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 1, né? Portanto, meus amados irmãos, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que está nos proposta, olhando firmemente. Para quem, irmão? Não é para pessoas, não são para pessoas, não são para situações, não. A gente precisa aprender a olhar para Jesus Cristo. Amém, irmão? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E por isso, irmãos, que essa questão de alegria precisa ser uma constância na vida do crente. E eu vou dizer para vocês, aprendam isso em nome de Jesus.
Por isso que eu amo, irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou lá em Filipenses capítulo 4 e no versículo 11. Eu digo isso não por conta da pobreza, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter dinheiro, eu não sei ter dinheiro, eu sei estar honrado, eu sei estar humilhado. Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É necessário para um filho de Deus aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Parece meio estranho, mas eu sei que para vocês não é estranho. Vocês têm um pastor aí que eu aprendo muito com ele, e eu digo a vocês: continuem, irmãos, aprendendo a ter uma vida de alegria. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, gente, porque eu aprendi, ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Eu gostaria de dizer isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Aprenda a estar contente na fase que você está passando. Amém, irmão? Para uma mudança de fase é importante a alegria. Sabe, irmãos, para uma nova fase na vida de qualquer pessoa, precisa ser otimista. Precisa ser, irmãos, uma pessoa otimista. Deu errado, tenta de novo, faz de novo. Gente, amém? Vocês estão tudo bem? Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Olha, irmãos, interessante, não considerar para uma nova fase na vida da gente, nós não podemos considerar os ventos que sempre estão soprando em nossas vidas. Existem situações e momentos, irmãos, que eu vou lhe falar. O vento às vezes é favorável e o nosso barco ele vai bem. Mas de vez em quando, irmãos, dá uns ventos que eu vou lhe falar. O vento sopra e me balança para lá e para cá. Mas olha, crente que está em Jesus, irmão, não cai. Não importa o vento. Eu costumo brincar lá em Lorena, irmãos, que é crente, quando cai, cai em pé. Eu costumo falar lá, crente que é crente, irmão, não tem essa daí. E sabe, irmão, eu estou convicto do que eu estou dizendo a vocês. Como eu disse, eu sirvo ao Senhor Jesus faz 50 anos, irmãos. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 7 anos de idade, lá na Rua dos Carteiros, na Assembleia de Deus, no Ministério Guaratinguetá. Eu lembro que eu aceitei a Jesus, eu tinha 7 anos. Irmãos, de lá para cá, são muitas emoções. Foram muitas emoções que vocês não têm noção, irmão. Muitas emoções boas e ruins também. Mas nós precisamos aprender que para uma nova fase, eu não posso olhar as situações da vida. Eu tenho que manter o meu olhar fixo no Senhor, irmãos, naquilo que Deus tem falado comigo. Sabe, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu sempre gosto de fazer perguntas para as pessoas, mas eu quero só lembrar vocês. Você tem alguma palavra de Deus na sua vida? Eu imagino que todo mundo que aqui está, a algum momento da sua caminhada, recebeu uma palavra de Deus na sua vida. Eu vou lhe dizer, fica firme nela. Fica firme nela. Pastor, mas parece que está dando nada certo. Você está bíblico. Eclesiastes capítulo 3, irmãos, diz que existe um tempo para todas as coisas. E você lê lá depois, é uma relação enorme de tempos, não é? Que nós precisamos entender. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não está preso, atrelado ao nosso cronos, né, ao relógio. Enfim, por isso a importância da gente entender. Deus falou, está falado, não importa, irmão. Vai acontecer algo novo e inusitado na nossa vida. Você crê assim? Eu creio assim, irmão. E sabe, irmãos, para esse novo tempo, para essa nova fase, nós precisamos, irmãos, presta atenção, não se prender em aparentes derrotas. Já viu alguém assim? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que ficaram presas nas derrotas. Mas eu vou lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, é a noite da gente parar, pensar, refletir e levantar, sacudir a poeira dos pés e vamos fazer de novo e vai acontecer. Para uma nova fase, irmãos, é importante que a gente não fique preso em derrotas aparentes. Isso é muito importante. Presta atenção, irmãos, o que a Bíblia fala. Eu gostaria
Vocês projetam ali? Eu gostaria que você que veio aqui nessa noite, de repente, se você não trouxe a Bíblia, dá uma olhada ali, mas é importante, se você tiver a sua Bíblia, acompanha comigo um fato que é muito importante. Sabe, irmãos, eu sempre gosto de dizer que nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender e ter certeza quem nós somos em Deus. Você, eu, nós precisamos aprender assim, ó, quem eu sou em Deus, não é? E eu sempre gosto de perguntar assim, quem você é em Deus? Isso é, assim, muito importante para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque senão, a gente corre o risco da gente não acessar aquilo que Deus tem para nossas vidas, para essa nova fase, para esse novo tempo. É preciso a gente saber quem eu sou em Deus. Olha que interessante, foi um diálogo que aconteceu lá no Velho Testamento. Isso serve de um exemplo muito bom para nós, mas eu gostaria só de falar algo antes. A Bíblia relata, irmãos, que existia um povo por nome midianita. Eram os midianitas. Eles sempre ficavam perseguindo o povo de Deus. E houve um determinado momento, aqui em Juízes, abre a Bíblia lá em Juízes, capítulo 6 e versículo 11. Abre a Bíblia lá em Juízes, capítulo 6 e versículo 11. Olha que interessante, irmãos, presta atenção. É importante que você saiba quem você é em Deus. Olha que diálogo que houve aqui. Juízes capítulo 6, versículo 11, tá bom? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biznita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Agora presta atenção, entenda o que está acontecendo. Gideão estava no lagar, ele estava trabalhando no trigo, para poder guardar o trigo, porque tinha um exército que estava querendo vir e tomar tudo aquilo dele, ok, gente? É o contexto da história aqui. E olha o que aconteceu. Então veio o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Entre no contexto do fato aqui, da história narrada. Eu vou lhe dizer, se Deus aparecesse agora aqui, o anjo do Senhor apareceu aqui agora, eis que eu sou contigo, ó Natanael, homem valente. Irmão, eu saio pegando todo mundo no tapa, diabo, eu saio assim, irmão, pensa na história, pastor. O anjo do Senhor aparecer para a gente, eis que eu sou contigo, ó homem valente. Mas o problema da gente não saber quem a gente é em Deus, e o problema da gente olhar as coisas, as situações que estão rodeando a gente, elas minam a nossa fé, elas parecem que colocam um tampão nos nossos olhos, e a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas graças a Deus que isso não está acontecendo com a gente aqui. Amém, irmão? Gente, amém? Olha que interessante. O Senhor é contigo, ó homem valente. Olha a resposta de Gideão. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Não parece que às vezes acontece isso com a gente? Deus chega e diz: rapaz, eu sou contigo, sou abençoado. E o pastor chega às vezes no culto animado, e vão para cima, meu Deus, e a gente assim: ai, meu Deus do céu. Não parece que às vezes acontece? Eu digo, irmão, já aconteceu isso comigo. Fica tranquilo, porque já aconteceu isso comigo. Mas eu estou aqui para dizer que nós precisamos mudar essa mentalidade, mudar esse comportamento, para que a gente possa acessar o novo de Deus. Amém, irmão? Mas vamos aqui. Aí, irmãos, ele vira para o anjo do Senhor e diz assim: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco. Eu só quero resumir esse trechinho aqui. Não acontece isso com a gente? Irmão, comigo já aconteceu isso algumas vezes. Mas meu Deus do céu, eu sou crente, eu sou dizimista, eu não falto o culto, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, porque músico é sempre assim, né? Músico é o primeiro que chega, o último que sai, né? O diaconato também, meu Deus. Mas meu Deus, não acontece isso, irmão? Eu vou lhe dizer, nós temos que tomar cuidado com isso, porque ele falou assim, ó:
se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porque agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu quero que você preste atenção nesse diálogo que está tendo. Deus não responde incredulidade e murmuração de ninguém. Por isso que às vezes a gente começa com essas perguntas assim, Senhor, meu Deus, você não está vendo? Irmão, Deus está vendo, pode ter certeza. A Bíblia fala que os olhos deles andam passeando sobre a terra. Deus, irmãos, Ele não esquece de ninguém. O problema é quando a gente entra nessa situação que Gideão entrou. Falou assim, meu Deus do céu, o Senhor vem dizer para mim que eu sou um homem valente, mas olha o que está passando aqui, olha o que nós estamos passando. Irmão, eu não sei se você já fez isso, eu já fiz isso, mas eu já orei a Deus e já pedi perdão para Deus. Deus não responde esse tipo de atitude de ninguém. Olha o que Deus fez, irmãos. Deus poderia assim, não, meu filho, presta atenção, sabe o que é? Deus não responde incredulidade de ninguém, irmão. Eu gostaria que nessa noite você entendesse que esses tipos de fala, Deus não responde para a gente, porque Deus Ele não responde à murmuração e nem à incredulidade do povo dele. Posso ouvir um amém? Mas vamos aqui seguindo. Aí o que acontece, irmãos? A Bíblia relata que Deus Ele não respondeu. Ele fala assim, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o abençoado de novo, ele responde, a mesma coisa. Ai, meu Senhor. Irmãos, não parece, eu vou dizer, de repente não aconteça isso aqui em Cachoeiro, mas em Lorena acontece, eles estão ali de prova, acontece, um pessoal lá, você está falando, irmão, vai ser um ano abençoado para nós, e o povo assim, pastor, já começou fevereiro, e a casa está caindo. Não muda, não acredita em algo novo que Deus está dizendo e anunciando para nós. De repente pode ter alguém entrado aqui assim, ouvindo, né? Eu saí lá de Guará, né, para falar isso, a pessoa assim, meu Deus, o pastor vem falar essas coisas, ele não sabe o que eu estou passando. Vai ficar passando essas coisas, porque Deus não responde esse tipo de coisa, irmão. Deus vai responder, daqui a pouco a gente já vai ver aqui o que Deus vai responder. E eu quero dizer isso para vocês, o abençoadinho, ele vai assim, ai Senhor meu, com que vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha, irmão, eu vou lhe dizer, eu posso lhe dizer, como eu comecei esse culto dizendo para vocês, ninguém me dava R$1 e uma cocada. Ao contrário, as pessoas, elas sempre diziam, você não vai ser nada, você é burro, desculpa, eu acho que vocês não encaram essa palavra burro com uma palavra muito forte, mas eram as palavras que eu ouvia. Mas eu vou lhe dizer, irmão, você não acate esse tipo de palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, maldição, sem causa, não vai ter proveito algum. Então, irmão, eu vou lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, não haja como esse abençoado aqui desse irmão Gideão. Deus falando com ele, rapaz, eu te levantei para libertar o povo, e ele, meu Senhor, como que eu vou fazer isso daí? Eu sou o mais pobre da minha casa, a nossa tribo é menor. Olha aqui, irmão, se Deus fosse olhar assim para a sua condição financeira, se Deus fosse olhar para quem a gente é naturalmente falando, irmãos, de repente Deus não ia contar com a gente, mas Deus não olha. Irmão, presta atenção, Deus não olha quem você é, naturalmente falando, Ele olha o que nós somos em Cristo Jesus. E eu quero dizer, irmão, em nome de Jesus, você e eu, nós somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, irmão, eu vou lhe falar, acredite no que Deus está comunicando à sua vida nessa noite. Para uma nova fase, um novo tempo, algo novo está por vir na nossa vida, irmão. Você crê assim? Você não é igual Gideão não, né? Pastor, mas olha só, eu sou o mais pobre da minha casa. Aqui não acontece isso, mas lá em Lorena acontece, irmão. Tem uns irmãos lá em Lorena assim, pastor. Ele chega para falar com você, pastor, eu estou... Olha, irmão, não haja assim. Levanta a cabeça.
Você é filho de Deus. Você é abençoado. Você é curado. Você é sarado. Você é próspero. Você serve um Deus, irmão, que eu vou lhe falar, irmão. A Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra. Ele é dono do ouro e da prata. Então se comporte como? Amém, irmão? Olha, irmão, que interessante. E aí eu vou encerrar esse diálogo aqui. A Bíblia fala assim, ele fala, né? Com que eu vou livrar o povo? A minha família é a mais pobre de Manassés e o menor da minha casa. Olha, irmão, eu imagino que Deus, o anjo do Senhor, irmão, ele já estava a fim de dar uma rajada nele. Mas ele, irmão, olha o que a Bíblia fala. Tornou-lhe a dizer. 3 vezes a Bíblia fala. Tornou-lhe o Senhor. Eu acho que o anjo aqui já estava meio assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse varão aí? Já falou 2 vezes. Irmão, eu quero deixar uma palavra aqui para você, e você pega que eu estou lhe dizendo. Como eu disse, eu não conheço a vida pessoal de ninguém, eu não conheço aqui. Mas eu vou lhe dizer, está na hora de você acreditar no que Deus tem falado na sua vida. Está na hora, irmão, da gente se levantar em cima, baseado nas promessas que Deus tem falado para nós. Porque senão a gente vai ficar igual esse camarada aqui. Deus falando e ele, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? O Senhor falou que estaria comigo, mas olha o que está acontecendo comigo. E a gente começa, irmão, a murmurar e a falar, e Deus não se agrada disso, Deus não responde isso. Por isso que às vezes aparecem algumas canções assim, graças a Deus por aqui não canta, mas às vezes parece aquelas canções, né, que o teto está de bronze, que a oração não sobe. Não é, irmão, Deus não está respondendo esse tipo de cântico e nem de oração. Porque Deus está falando, irmão, você vai ter um ano abençoado. Irmãos, lá na igreja de Lorena não é diferente daqui. Nós recebemos uma palavra de Deus que 2024 seria um ano de crescimento para nós. Crescimento onde? Em todas as áreas da nossa vida, irmão. Espiritual, material, conjugal, no trabalho, onde você pensar, irmão. Eu creio que Deus tem uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo, algo novo na nossa vida. Mas nós precisamos, irmãos, mudar essa mentalidade. E essa mentalidade que Gideão provou, ela é complicada. Tornou-lhe o Senhor, já que, olha que vai mudando o tom da conversa do anjo, né? Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E a história segue, mesmo assim ele não confiou, pediu prova a Deus. Graças a Deus, né, pastor? Aqui ninguém pede prova para Deus não, né? Não, né? Ai, graças a Deus. Às vezes lá em Lorena tem uns caras lá que começam a pedir prova para Deus. Se o Senhor é comigo mesmo, e ó, a lã vai estar aqui, vai estar molhado lá e a lã vai estar seca. Né? Depois vocês continuam com a história. Ninguém faz prova com Deus não, né, irmão? A gente acredita no que está escrito para mim, está escrito para você. Amém, irmão? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou eu imagino, conforme o poder que age em nós. Você crê assim, irmão? É assim que eu creio. Sabe, irmãos, a importância da gente ter essa palavra resolvida dentro de nós. Eu gostaria de falar algo com vocês assim, ó. Eu sempre gosto de falar para as pessoas. Continue crendo. Não desanime, faça de novo. Eu vou falar essas 3 coisinhas que eu anotei aqui. Crente não desanima, irmão. Eu sempre gosto de dizer, e eu falo para as pessoas de orgulho cheio. Eu sirvo ao Senhor todos esses anos, irmãos, eu vou lhe falar. Eu nunca tive esse desânimo de desviar, eu nunca tive essas coisas. Eu estou com a Adriana, a gente já está junto desde de namoro e de noivado e casamento, a gente está junto há 32 anos. Irmãos, eu vou lhe falar, ela sabe o que eu estou falando. Irmãos, eu estou passando um processo natural na minha vida. Fala comigo assim, processos. Sabe, irmão, às vezes a gente percebe que alguns crentes não querem algo, eles querem algo novo, mas eles não querem passar alguns processos. É necessário a gente passar alguns processos na nossa vida, irmão. Acho que eu não estou falando credulidade não, né? Alguns irmãos assim, meu Deus do céu, pastor,
Não, eu já estou cheio de processo. Eu vou lhe dizer, irmão, o seu processo é diferente do meu e o meu é diferente do seu. O importante é cada um entender o tempo e a estação que está vivendo e acreditando, irmão, no que Deus está falando, comunicando ao seu espírito através de pessoas e de palavra, irmão. Permaneça nisso. Por isso que eu tenho sempre falado isso, irmãos. Nós estamos passando por alguns processos pessoais na minha vida profissional, enfim. Uma hora eu conto com mais calma para vocês. Mas eu tenho uma palavra de Deus. E não importa o que homem algum diga ao meu respeito. Pode, irmão, não importa. Já se foram 2 anos eu aguardando esse processo. Mas eu digo para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, não saia da sua boca nenhuma palavra que não vá engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês todos entendessem o que eu vou lhe dizendo. A Bíblia nos ensina em Provérbios, eu sei que vocês são ensinados com isso, mas a Bíblia fala em Provérbios 30 e 32. Me veio essa palavra aqui, eu gostaria de ler com vocês. Provérbios capítulo 30 e versículo 32. Pega isso para a sua vida pessoal, em todos assim, as áreas da sua vida. A Bíblia fala assim, se procedeste loucamente e te imaginares 32. Se procedesses insensatamente em te exaltares, ou ficar nervoso, ou se maquinar o mal, o que é para a gente fazer? Desculpa, pode voltar ali? Se procedesses insensatamente, ou nervoso, ou ficar irado, em te exaltares, ou se maquinar o mal, o que é para a gente fazer? Muitos problemas da nossa vida, irmão, eles vêm porque às vezes na hora das adversidades a gente fala coisa que não deveria falar, inclusive essa de Gideão. Ele começou a falar um monte de coisa que não era para ele falar. Sabe, irmãos, eu quero deixar esse conselho para essa igreja em nome de Jesus Cristo. É melhor ficar quieto do que falar coisas que não estão na palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, fale a palavra que Deus te deu. Pastor, está dando tudo errado. E daí? Fale o que Deus compartilhou com você, irmão. Fale a palavra de Deus que você tem. Por isso que a Bíblia fala, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que a gente fala. Na hora das situações, irmãos, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui que a Bíblia diz. Ficou nervoso? Pensou em falar alguma coisa? Lá na igreja, irmão, os diáconos já até sabem lá. Eu já até fiz uma brincadeira um dia, ela falou, o diaconato prepara a mãozinha de papel para todo mundo, entrou na igreja, nós já damos uma mãozinha para o crente, ele leva para casa qualquer coisinha, para não falar. Crente não pode ficar falando o que não está escrito na Bíblia, irmão. Crente não fala a situação que está vendo. Para um novo tempo, uma nova fase, você precisa esquecer o ontem, você precisa entender assim, rapaz, pastor, nada deu certo, amanhã vai dar certo. Eu sou assim, irmão, ela está ali. Eu acordo de manhã, ontem mesmo, irmão, eu acordei de manhã assim, abri o olho assim na segunda-feira, aquela pressãozeira do quinto dos infernos, aquele negócio, meu Deus, sabe o que saiu da minha boca? Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha certeza, a sua certeza, irmão, eu vou lhe dizer, não está pautada em coisas e em ninguém. A nossa certeza, irmãos, está pautada no que a Bíblia diz ao nosso respeito. E aí, irmão, eu gosto sempre de dizer esse verso aqui, porque se a gente ficar nervoso, pensar o mal e proceder loucamente, coloca a mão na boca. Por quê? E ele vai explicar no versículo 33, porque o bater do leite... Eu sei que tem algumas pessoas aqui que de repente já presenciaram isso. Lembra os leites de antigamente? Hoje não tem mais esses leites, mas antigamente você tirava o leite ao pé da vaca. O que a mamãe gostava de fazer? Ela separava a nata, lembra? Você fervia, dava aquela nata, ela ia juntando a nata e daqui a pouco ela fazia o quê? Batia a nata e dava manteiga. É o que ele está falando, porque o bater do leite vai produzir manteiga. E o o espremer do nariz vai produzir sangue.
E ele fala o quê? O açular da ira vai produzir contenda. Então, nós, filhos de Deus, nós temos que aprender, irmão. Qualquer coisinha, não deixa sair palavras contrárias daquilo que você recebeu da parte de Deus para a sua vida. Amém, irmão? Por isso que eu gosto de dizer aqui, irmãos, olha só, continue crendo, não desanime, faça de novo. Eu vou lhe dizer, irmão, eu passei um certo tempo na minha vida, que eu fui criado na Assembleia de Deus, e graças a Deus pela Igreja Assembleia de Deus, eu pude manter as minhas raízes, enfim, graças a Deus por lá. Mas eu lembro, irmãos, que eu ia fazer um concurso público, lá para trás. E aí, crente gosta de oração, amém, irmão? Gente, crente gosta de vir para a igreja para orar, amém, gente? Amém, gente? Graças a Deus que vocês são de oração, né? E aí, irmão, eu lembro que a gente ia nas orações, 7 horas da manhã, eu e a Adriana, a gente ia para as orações, e eu começava a orar, Senhor, olha só, estou fazendo esse concurso, né, essa coisa toda, Senhor, me ajuda, preciso passar, e aquela coisa, você vai orando e pedindo a Deus, né? E de repente, vem o irmão Geraldo, ele veio assim, falou assim, Natanael, deixa eu te falar uma coisa, Deus está falando que esse concurso você vai passar. Irmão do céu, eu já saí pulando, gritando, aleluia, e é meu, ninguém tira de mim, aleluia, e fui para a prova, irmão, e eu falar para você, é hoje, repetir. Aí o diabo na minha orelha, tá vendo? Deus é mentiroso, não é o profeta nada, é um profeta da carne, porque falou e não cumpriu. Deixa eu falar, irmão, Deus sabe o tempo e as estações na minha e na sua vida. Certas coisas, irmãos, não é no seu tempo, tem o tempo de Deus, irmãos. Irmão, resumindo, aí eu fiquei nervoso aquele dia, eu confesso para vocês, fiquei no quarto trancado, não quis falar com ninguém, e tá. Passou um tempo desse, falei, eu vou estudar de novo, eu vou passar nesse negócio. E aí, irmão, para a oração de novo, 7 horas. Para resumir bem, fui para a oração de novo, 7 horas, irmão. E o irmão Geraldo de novo. Deus está falando, rapaz, você vai passar nesse negócio. E eu já fiquei invocado com ele, irmão. Porque não deu certo a primeira vez, já fiquei meio invocado com ele. Falei, esse cara não é profeta nada não, ele está falando coisa da carne aí. Mas, bom, já que ele falou, irmão, resumindo, fui para a prova de novo. Repeti de novo. Crente não desanima, irmão. Crente que tem uma palavra de Deus, faz de novo, irmão. Amém, irmão? Oh, meu Deus do céu. E aí, irmão, eu confesso a vocês que eu fiquei invocado com aquele profeta, irmão. Eu fiquei invocado com ele, irmão. E eu fui de novo estudando. E aí eu fui na oração, falei, Senhor, meu Deus do céu, esse homem não pode mais falar comigo, porque agora eu não creio mais nele. Eu não creio mais profeta, não, irmão. E a coisa repetiu, sabe? E a situação repetiu. Só que o caldo tinha engrossado mais ainda. Porque era a última oportunidade que eu teria, por conta da minha idade. Ou eu passava, ou eu passava. Eu falei assim, Senhor, tu sabes. Porque daí nessa hora, irmão, você tem que sair de cena. Na hora das situações, você tem que sair de cena e colocar o que Deus está dizendo e que aquilo que você crê na palavra de Deus. Amém, gente? E eu falei assim, Senhor, tu sabes, em nome de Jesus Cristo, e começamos a orar e agradecer a Deus, irmãos, e a gente na oração, lembra, né? 7 horas da manhã, irmãos, nós na oração lá, direto, constante ali, sabe, irmão, ele não veio falar pela terceira vez, porque eu acho que não ia dar certo, eu acho que eu não ia acreditar nele não, mas sabe, irmãos, Deus tem os seus caminhos para cumprir. Por isso, irmãos, que eu me apego na palavra de Deus. Eu disse e repito, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia em toda e qualquer situação. Não é porque deu errado uma vez, irmãos, que não vai dar. Não é porque você, irmãos, de repente planejou algo e aquilo não aconteceu como você queria, que Deus é mentiroso, que Deus não sei o quê. Não, irmão. Deus sabe o tempo certo a qual eu e você precisa acessar qualquer situação da nossa vida. Resumindo, irmão, eu fui para a prova, eu vou lhe falar, fui muito bem colocado e graças a Deus estou à beira da aposentadoria. Amém, irmão? Mas por conta de que, irmão? Deixa eu lhe dizer, por conta do que, irmão? Porque eu não desisti.
Eu ousei tentar de novo. Eu quero dizer, irmãos, eu sei que essa palavra tem endereço certo aqui, inclusive para mim. Não acho que eu estou pregando só para vocês, não. Eu estou pregando também. Tem muitas coisas, irmãos, lá na igreja de Lorena que eu vou lhe falar. Nós já recebemos várias palavras, pessoas passaram por lá, liberaram palavras por nós, mas ainda ela não se concretizou. Eu ainda não consegui apalpar, mas pelos olhos da fé eu creio que está tudo feito. E por isso, irmãos, que eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, faz de novo. E olha que interessante o que a Bíblia diz. Ei, o irmão do violão aí, você pode dar um... Não, desculpa, a irmã do teclado ali. Pode dar um dó maior ali, irmã, por favor. Olha que interessante, irmão. A Bíblia fala assim, ó. Eu gostaria de ler esse trecho com vocês. Lucas capítulo 5 e no versículo 4, a Bíblia fala assim, ó. Olha que interessante. Presta atenção. Esse texto é muito maravilhoso para a gente, muito rico de detalhes. Como eu tenho dito e pregado desde o início aqui, não é na sua força, não é na sua capacidade, é no que a Bíblia diz que a gente tem que andar e fazer. Eu amo, irmãos, aquele texto de Salmos, quando diz assim, ó, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quando a gente diz que uns confiam em carros, é o que, irmãos? Em dinheiro, posse. Outros confiam em cavalos, força de realização. Tem gente que acha que ele é o cara, ele faz, ele acontece. Não, irmão, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menções do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão, pega isso que eu estou te falando. Eu gostaria de deixar essa palavra para você meditar e guardar isso no seu coração. Eu sei que tem, sabe, assim como eu, a gente vê, né, as pessoas aqui, e eu tenho certeza que vocês têm palavras, palavras e palavras, e algumas delas ainda não se concretizaram na vida de vocês, e às vezes, irmãos, a gente pode chegar nessa situação que eu acabei de dizer. Poxa, mas eu tentei uma vez, não deu, tentei duas, não deu, e o diabo já quer colocar na gente medo, dúvida, ansiedade. Essas coisas, irmãos, elas só vêm para atrapalhar a nossa fé. Não deixe essas coisas entrarem no seu coração. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Lucas, capítulo 5 e versículo 4. Olha que interessante. Lucas, capítulo 5 e versículo 4. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus estava pregando. Jesus estava pregando. E aí ele chega para Pedro e faz assim, ó. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, eu já trabalhei a noite toda e nada eu apanhei. Mas olha que atitude, assim, atitude de quem, irmão, sai de cena e deixa Deus agir. Olha que interessante, irmãos. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe, irmãos, eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, dizer para você, para sua casa, se tem alguém me ouvindo ou se vai ouvir, eu quero lhe dizer, irmão, faz de novo, lança a rede de novo, tenta de novo. A Bíblia, ela nos ensina, irmãos, que nós precisamos ter esse comportamento. Por quê, irmão? Como eu disse, a nossa conversa hoje está baseada em algo novo, em um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase. Só vai acontecer uma nova fase, uma nova estação, quem consegue entender isso daqui, irmão. Não é porque você tentou uma vez, duas, três e não deu certo. Sabe, irmão, eu tenho uma sobrinha e eu quero deixar essa responsabilidade com vocês também. Eu tenho uma prima, aliás, o nome dela chama-se Regiane. Foi criada na igreja junto comigo, a nossa família toda foi criada na igreja, mas ela cresceu e achou que ela não precisava mais de Deus, achou que ela não precisava mais se congregar. Resumindo, ela é usuária de crack, já há mais de 15 anos ela é usuária de crack. E quando a gente, às vezes, faz tempo que eu não a encontro, ela virou pessoa de rua, enfim. Mas uma vez que eu encontrei com ela, irmãos, vocês conhecem como fica uma pessoa usuária de crack, né? Ela fica muito magra, muito debilitada, enfim. E aí eu só tive uma palavra para dizer para ela assim, ó: não vai morrer, vai viver
e vai contar os feitos do Senhor. Irmão, eu vou lhe falar, hora ou outra a gente encontra ela assim, eu olho para ela, irmãos, as pessoas já não dizem mais nada a respeito dela. Mas eu vou lhe dizer, não vai morrer sem antes aceitar Jesus como Salvador da vida dela. Não importa que morra, mas vai aceitar Jesus como Salvador da vida dela. Eu tenho uma palavra, irmão, eu sei que você tem também. Eu e a minha casa, Josué falando assim, vocês, eu não sei de vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Existe uma canção, irmão, que diz, na verdade ela é baseada no texto bíblico, que ela diz que nós somos abençoados até 1000 gerações. Eu vou ver os filhos dos meus filhos, ou seja, eu vou presenciar os meus netos. E isso já está acontecendo na minha vida. Isso vai acontecer na sua vida, irmão. Só não desanima, só lança a rede de novo. E quando eu digo lançar a rede, vocês entendem perfeitamente. Não é você ir lá no Paraíba, não é nada disso. Eu criei, por isso eu falei. E eu vou falar de novo. E eu vou falar de novo, e eu vou chamar a existência de novo. Pastor, mas já estou cansado de chamar a existência. Você está agindo na força do seu braço. Coloca o que Jesus Cristo disse para Pedro. Pedro respondeu para Jesus, Pedro, olha só, vai lá e lança a sua rede. Ele disse, Senhor, mas olha só, eu trabalhei a noite toda. Quem tem pescador aqui? Tem uns pescadores aqui, né? A gente entende que na madrugada é que dá os brutos, né? Na madrugada é que dá os peixes bons. Os caras são bons na madrugada. Ele sabia o que ele estava falando. Ele disse para Jesus, olha só. Jesus disse, vai lá, Pedro, lança a rede. E ele teve uma resposta, Senhor, olha só, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas olha, irmão, essa resposta, ela é poderosa para a gente. Vai lá e eu vou fazer de novo. Eu vou lançar a rede de novo. Eu venho dizer aqui, irmão, nessa noite para vocês, em nome de Jesus, faz de novo. Lança a rede de novo. Libera palavras de novo. Embora você não esteja vendo nada, você está bíblico, irmão. Eu sempre gosto de dizer isso para as pessoas. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Você está bíblico, irmão. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ver para crer. Isso é coisa de Tomé, irmão. Miriam dançou, mas dançou depois que viu. Aí não é fé. Isso aí não tem graça isso daí. O gracioso mesmo, irmão, é o que nós estamos passando e vivenciando. Eu tenho uma palavra. Está dando tudo errado, mas eu tenho uma palavra. Eu vou lançar a rede de novo. Eu faço de novo. Eu acordo de manhã, irmão, e falo assim, meu Deus, é hoje. Vai acontecer alguma coisa, irmão. E eu vou lhe dizer, a Bíblia está me ensinando e ensinando você também, irmão. Tenta de novo. Não deixa que 2024, irmão, eu tenho falado isso lá na igreja, não deixa que esse ano seja mais um ano para chegar dia 31 de dezembro, a gente olhar para trás e falar assim, meu Deus, quanta coisa eu poderia ter feito, meu Deus. Não, irmão, eu gostaria que essa igreja, assim como nós estamos nessa vibe, nós estamos nessa pegada, irmão. Dia 31 de dezembro, irmão, nós vamos celebrar, nós vamos pisar na cara de Satanás e nós vamos dizer, rapaz, tudo que você falou, você é mentiroso. Deus é verdadeiro. Sabe, irmãos, eu amo o que a Bíblia diz. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, irmão. Eu digo sempre, irmão, o que está escrito aqui, você pega para a sua vida. Pega para a sua vida, irmão. Acredita nisso que eu estou te dizendo. A Bíblia está falando, irmãos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia fala, irmãos, por conta desse comportamento, pessoas foram abençoadas também. Sabe que pessoas, irmãos, vão ser abençoadas por conta do seu comportamento? Você recebe isso na sua vida? Pessoas vão ser abençoadas, irmãos, porque nós ousamos a fazer de novo, a lançar a rede de novo, a fazer de novo, não se importar, irmão, com vento contrário, situações, pessoas. Eu vou lhe dizer, irmão, eu não tenho mais tempo para dizer, meu tempo já acabou ali, mas deixa eu te falar, o apóstolo Paulo, ele é fantástico. Depois você leia o livro de Atos, a Bíblia diz que eles estavam em viagem, e sabe o que aconteceu, irmãos? Deus falou com ele, é melhor não ir, mas as pessoas desobedeceram, não acreditaram nele, enfim, e o anjo do Senhor apareceu para ele, e disse para ele, vai ter um tumulto aí,
Vai ter um tumulto, vai acontecer um tumulto, vai perder coisas, mas pessoas não vão se perder. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, pessoas não vão se perder. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha vida, os nossos familiares, irmãos, eles não vão se perder. Pode acontecer o que acontecer, irmão, nós temos uma palavra vinda de Deus, irmãos, e eu não arredo o pé, eu estou firme nisso. Eu estou firme nisso, irmão. Eu sei que você vai estar firme também. Sabe o que aconteceu, irmão? Para resumir a história, leia lá o livro de Atos. A Bíblia fala que o barco acabou vindo a pique, bateu numas pedras, e eles saíram nadando, enfim. Eles chegaram na ilha de Creta, e o que aconteceu, irmão? Estava frio, eles foram fazer uma fogueira, e aí, irmão, o que aconteceu? Uma víbora foi e grudou na mão do apóstolo Paulo. E as pessoas ficaram vendo e falando: esse homem, ele é castigado por Deus. Ele escapou do mar, mas caiu na boca da víbora, da serpente. Olha, irmão, eu tenho vivido isso que eu estou pregando para vocês. Tem gente de camarote assistindo a nossa derrota. Todos eles estão confundidos, irmãos. Sabe por quê, irmão? Nós temos uma palavra vinda de Deus, irmão. Nós não vamos fracassar. Nós não vamos, irmão. Pode o diabo, seus anjos, fazer o que quiser, irmão. Não tem a última palavra sobre a nossa vida, irmão. Oh, aleluia. Sabe, irmão? Vocês leiam lá e no final do texto, sabe o que disseram, irmão? Eles ficaram esperando o apóstolo Paulo inchar e morrer. Não, irmão, nada disso aconteceu. Sabe o que eles tiveram que dizer? Verdadeiramente, esse homem é um homem de Deus. Sabe o que vão dizer de mim e de você? Verdadeiramente, o Deus que ele serve é o Deus que responde, irmão, às nossas orações e às nossas confissões. Amém, irmão? Amém, irmão? Você foi abençoado, irmão? Eu fui abençoado. E eu quero deixar uma última palavra para você nessa noite, irmão. Presta atenção. Eu sempre gosto de dizer o que o apóstolo Paulo disse e ensinou a gente. Só vamos acessar o novo de Deus, irmão, se a gente esqueceu o ontem. Ninguém tem coragem, irmão, de tirar o pé de um lugar e ir para o outro, sabendo que de repente ele vai cair, porque ele teve uma experiência que caiu. Ninguém tem essa coragem. Rapaz, eu vou fazer isso? Não vou nada, vou cair de novo. Mas eu vou lhe dizer o que o apóstolo Paulo disse, irmãos, e você guarda isso para a sua vida. Eu quero liberar essa palavra para a pessoa específica aqui dessa igreja. Eu sei que todos nós precisamos, inclusive eu, mas eu sei que tem endereço certo para algumas pessoas nessa igreja. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer do ontem. Ninguém acessa o novo de Deus com a mentalidade do ontem nas coisas que deram erradas, irmãos. Ninguém vive um novo em Deus baseado em situações que deram erradas ontem. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim. Existe um novo caminho, existe um novo tempo, existe algo novo em Deus que ainda nós não vivemos. Mas nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, pega isso para a sua vida. Acessa isso na sua vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando sobre aquelas que estão adiante de mim. Amém, irmão? Você pode ficar em pé? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Pastor, posso orar? Posso orar? Olha, irmão, eu não costumo chamar pessoas específicas, mas eu gostaria de fazer um convite aqui. Eu gostaria de fazer um convite muito especial, baseado em tudo que nós estamos conversando e que Deus me guiou para dizer para você, para conversar com você. Se há alguém aqui na igreja que está assim, já passou por isso. Eu já passei por isso, irmão, de bater e não dar certo e ficar com medo de fazer de novo. Mas eu fui livre do medo, porque a palavra de Deus chegou na minha vida. Eu gostaria de fazer um convite muito especial e direto para você. Você, irmãos, que algumas coisas deram erradas na sua vida e parece que nada está acontecendo.
Eu gostaria que você viesse aqui, irmão. Eu quero orar por você. Fica tranquilo, estamos entre irmãos. Eu não conheço as pessoas que aqui estão, mas eu gostaria. Se você está aqui, irmão, e deseja assim, pastor, eu gostaria que orasse por mim, pela minha casa, minha família. Eu gostaria que você viesse rapidinho, porque a gente não tem muito tempo. Eu gostaria da gente orar. Eu queria orar por você. Pastor, eu tentei e dei errado. Já deu errado. Irmão, fica tranquilo. Olha que interessante, irmãos. Gostaria de ler uma palavra rapidinho aqui, pastor, rapidinho. É que me veio à memória aqui. Eu gostaria de ler. Em Romanos capítulo 3 e no versículo 3, a Bíblia fala assim, ó. E daí? Fala comigo assim, ó. E daí? A Bíblia fala assim, ó. E daí se alguns não creram? Falando do povo de Israel, tem todo um contexto, mas eu quero me atentar nisso aqui, ó. E daí se alguns não creram? A incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Olha, irmãos, essas duas irmãs que aqui estão, deixa eu dizer essa palavra para vocês. E daí se algumas pessoas não creem? O problema é delas. Creia vocês. Creiam vocês. Sabe, irmão, venha cá, meu bem. Vamos orar por essas duas irmãs. Eu sempre gosto de dizer, venha cá, irmão. Eu vou lhe dizer sempre, irmãos, tenha uma vida a qual Deus planejou para vocês. Como a gente acabou de conversar com vocês. Pode tudo estar dizendo que não. Existe uma canção assim, quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Olha, irmã, eu posso ver o Senhor Jesus Cristo dando uma injeção de ânimo em vocês. Sabe, irmãs, nenhum plano de Deus pode ser frustrado na vida de vocês. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E nessa noite, junto com os meus irmãos queridos, a gente vai orar, interceder por vocês. E vocês mantenham a fé em Deus. Vamos orar com elas. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Feche seus olhos. Um grupo de música, eu não sei se vocês têm aquela canção que vocês cantaram. Pode cantar? Eu acho que é a última. Dá para cantar? Pode cantar? Porque quando você abrir o olho, é como o pastor diz, eu abri o olho e já deu uma rajada. Já era. O diabo já ficou com o chifre vermelho, irmão. Ai, meu Deus. E agora nós vamos fazer o quê? Continuar praticando a palavra. Porque em Provérbios 11, 24 diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se ele acrescenta, diga mais e mais. Você está pronto para o mais e mais? Então, dê liberalmente. Dê liberalmente. E ainda se acrescenta-lhe mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Irmão, deixa eu te dizer, não fica com dó. Porque se você ficar assim, ai, vai fazer falta. Não vai, irmão, vai sobrar para você. Ah, mas esse é o único momento, único dinheiro que eu tenho. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não está quebrado, o céu não está falido. Deixa eu te dizer, tudo que Deus precisa é de um comportamento nosso, que demonstre, através da nossa obra, fé. Porque fé sem obras é morta. Crer para receber dinheiro sem ofertar, desculpa, irmão, é morto, não vai acontecer. Esquece. Quer romper? Quer romper? Cumpre o princípio. E aqui diz, a alma generosa prosperará. Se você é generoso, irmão, é impossível a palavra não acontecer. Vai prosperar. Vai ser próspero no que fizer. E quem dá de beber será descedentado. Quem traz alívio vai receber alívio. Pastor, o que é o dízimo? 10% de toda a nossa renda. Não tenha medo de falar dessas coisas, não. Não fique inseguro. É 10% de toda a nossa renda. E as nossas ofertas? Um ato de generosidade. Um ato de fé. As nossas ofertas revelam o nosso coração,
revelam para nós mesmos quem nós somos, porque na hora de entregar as ofertas e os dízimos, só 2 pessoas estão aptas a ler o coração: eu para ler o meu e Deus para ler o nosso. Então a leitura que Deus está fazendo é do meio do seu coração. Uma mulher que trouxe 2 quadrantes, para muitos não significava nada, mas para Deus era tudo. Oh, aleluia! Não tem a ver com o quanto nós depositamos, mas da forma que fazemos isso. Honra não se demonstra só assim. Honra se demonstra antes, durante e depois. Eu honro naquele primeiro momento, quando eu falo assim: as primícias são do Senhor. E aí as contas começam a dançar na sua frente e dizer: me pague, não entregue o dízimo, me pague. E aí você olha para as contas e fala: primeiro é o Senhor, vocês são os últimos. Primeira honra, a quem merece honra. Eu vou dar primeiro a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Mas César vai ter que esperar um pouquinho. Primeiro o autor da minha vida, primeiro aquele que merece, aquele que faz tudo por mim. Eu cumpro essa etapa, devolvo o que é dele. Não só devolvo, mas eu sou generoso, porque eu não confio nos carros. No Salmo 20, versículo 7, eu não confio em carros, eu não confio em cavalos, eu não confio naquilo que eu tenho no meu bolso, eu confio no que eu tenho na minha boca. Faremos menção do nosso Deus. Então dízimos e ofertas é um movimento divino, inspirado e profético, que você está construindo ontem, hoje e para sempre, porque as suas ofertas se levantarão como um memorial eterno, no presente, para trazer multiplicação, no que há de vir, como um monumento, como um ato de honra, aonde você sempre, para toda a eternidade, vai ser lembrado como alguém que não se apropriou daquilo que não lhe pertencia, mas como alguém que decidiu, independente das adversidades e problemas, não considerar as outras coisas, mas reconhecer o Senhor como primeiro. Então hoje, quando você for entregar o seu dízimo e a sua oferta, venha com um coração generoso, lembrando que as suas ofertas te expõem, não diante de mim, nem do tesoureiro da igreja, a gente nem quer saber disso, mas sim, nos expõe diante de nós mesmos. As nossas ofertas são como um espelho, que a gente olha para elas e precisa se ver. A forma como eu honro é a forma como eu me vejo e a forma como eu sou. Então, esteja preparado para esse tempo. E eu vou te dizer mais: esteja preparado para honrar, mas fique certo mesmo de que nada vai faltar para você. E ainda eu vou dizer mais: as portas vão se abrir para você. Não tenho medo de errar. Eu sei quem fez a promessa. Seus celeiros se encherão fartamente. Pastor, eu nem tenho celeiro, então vai ter. Eu nem tinha um lugar onde guardar, porque se eu deixasse, o banco levava. Mudou a sua história. Ei, homem valente! Ei, homem valente! Mudou a sua história! Foi isso que o anjo falou. E o covarde do Gideão disse: eu não sou ninguém. É filho de Deus. Não pense segundo o diabo, mas pense segundo as Escrituras. Vem e faça isso com alegria, irmãos, sabendo que a colheita sobre a tua vida é mais do que certa. Vem, irmão. Oh, aleluia. Eu quero fazer minha pix.